Tenho a honra de apresentar as conferencistas dessa sessão. Primeiro ouviremos a conferência da professora Aline Bazenga, doutora em Linguística Francesa, professora auxiliar na Universidade da Madeira e investigadora do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa. Os seus interesses de investigação situam-se desde 2010 na área da sociolinguística. Publicou vários trabalhos sobre variação morfossintática em variedades do português falado na Ilha da Madeira. É coordenadora do projeto Arpofama, Arquivo do Português Falado na Madeira, do Centro de Investigação e Estudos Regionais e Locais da Universidade da Madeira. É coordenadora também da área de Linguística do projeto Aprender Madeira, Dicionário Enciclopédico da Madeira. E o título da comunicação é Fenômenos Morfossintáticos Variáveis em Variedades Faladas do Português. Muito obrigada. Passo a palavra, então, para a professora Aline Bazenga. Muito bom dia e boa tarde. Vou tentar ver se funciona e pôr tudo como deve ser. Estou bastante feliz por participar neste encontro e queria agradecer o vosso convite e a possibilidade também de vos conhecer e também de rever pessoas que me são muito queridas e que estão aqui também. Mas estou preocupada por duas razões, porque a apresentação é longa e eu não quero tirar tempo aos meus colegas, e por causa da internet também, que é bastante instável. Então vamos esperar que tudo corra bem. Então penso que vou começar. Está tudo bem? Tenho que fazer um sinal que se... Márcia, acho que é melhor você desligar a sua câmera também. Então, eu tinha previsto falar... Desculpa. Sim, deu uma falhada no som. Agora voltou. É o que eu estou a dizer. Eu estou a ver aqui, a sua internet está instável. Vamos tentar correr para ultrapassar os obstáculos. Então, eu tinha previsto falar ou apresentar aspectos morfossintáticos variáveis na variedade do português falado na Madeira. Mas, entretanto, pensei que seria melhor, uma vez que o encontro ou colóquio se insere na área das línguas românicas, pensei que seria melhor abordar um fenómeno variável, que fosse também variável, noutras línguas, para além do português. Então, pus-me a observar um quadro que comecei a fazer em 2018 e depois atualizei para uma apresentação em 2020. Aqui assim nesta coluna estão os fenómenos variáveis e observei que aqui que há bastante literatura, mas depois quando eu vou fazer a distribuição pelas variedades, pensei em abordar um colosso, digamos, em todos os sentidos, em termos de volume, de publicações e de questões que coloca, que seria a expressão do sujeito nas variedades das línguas românicas, mas também do português. Então, vou restringir as questões que vou tratar à expressão do sujeito. Então, vou comparar, digamos, vou fazer uma espécie de revisão da literatura em termos de conceitos e também de alguns dados, não é? De outras línguas, para além das línguas românicas e do português. E então a minha apresentação terá duas partes. A primeira parte será uma revisão para situar a questão, e a segunda parte tratarei os dados das variedades do português e
com especial foco nas variedades do português falado no arquipélago da Madeira. Então, trata-se de um domínio de grande complexidade, como eu referi, uma complexidade de duas ordens, digamos, do ponto de vista quantitativo, em termos de dados empíricos que devem ser contemplados e pensados em termos como, digamos, integrar toda essa diversidade do ponto de vista teórico e também porque essa diversidade diz respeito aos usos e os usos relativamente à expressão do sujeito são marcados por uma grande diversidade. Então é difícil, como veremos, formular regras que sejam estritamente categóricas. Vamos começar pela abordagem da tipologia das línguas, relativamente a este assunto. Então, de acordo com Dreyer, e com base em 711 línguas, haveria vários tipos de línguas marcadas por propriedades distintas. Aqui um exemplo no qual o português europeu se enquadra, que seria um tipo de língua marcado por sujeitos expressos por afixos nos verbos. E seria o grupo maioritário, com 437 línguas, como o turco, espanhol e italiano, mas também temos, por exemplo, depois do autor ter proposto 5 tipos de línguas distintos, existiria um sexto tipo, como o finlandês, desculpa, que não seria marcado por um padrão, qualquer dos 5 padrões que nós vimos antes, dominante. Portanto, existiriam vários padrões, como o finlandês. Digamos, a representação desta tipologia neste mapa, com a distribuição dos vários tipos. Não estou a ver o meu ecrã total, está ali tapado, então é difícil. Por outro lado, ainda de uma abordagem mais geral, venho partilhar este quadro, que mostra, digamos, a distribuição do sujeito pronominal versus sujeito nulo ou omisso em diversas línguas, com base em 2 fontes, uma no trabalho de Colos e Travis, de 2019, e também integrei aqui os dados de Duarte 2020 para o português brasileiro, que está aqui. E, portanto, assinalei aqui assim o italiano, o português europeu, com, digamos, com uma percentagem inferior de sujeitos pronominais e sujeitos nulos, e depois aqui o português brasileiro, de facto, com base nos resultados de 2020, que por sua vez têm por base dados coletados em 2009, creio eu, no âmbito do projeto de concordância. Então nós podemos ver que esta diversidade das línguas, consoante o tipo em que se incluem. Pronto, então na tabela 4, 5, nós podemos ver alguns exemplos da distribuição dos sujeitos pronominal, nulo ou realizado através do MSN em várias línguas românicas, e na tabela 6 nós só procuramos observar a variação sujeito nulo, omissão de sujeito, incluindo também o romanche, que é falado na Suíça, e observamos que, por um lado, temos línguas em que existe essa opção entre a realização do sujeito e a sua omissão, como o português, o espanhol, o catalão, o italiano e o romeno, e depois em línguas em que essa opção não é possível e que o sujeito referencial tem que ser obrigatoriamente realizado, como o francês e o romanche,
Mas depois, nas mesmas línguas, essa situação não é generalizada, quer dizer, essa opção, porque em certos contextos é obrigatória a realização de um sujeito, como aqui nestes exemplos, e aí estas línguas comportam-se no fundo como o francês e o romanês, partilham esta propriedade. Então isto em traços gerais nas línguas românicas, mas estas propriedades postas em evidência aqui também não são estritamente respeitadas quando temos em conta, já estava mais adiantada, quando temos em conta, vou passar mais à frente, quando nós temos em conta dados dialectais. Então nós vemos, por exemplo, que se por um lado a realização de sujeitos, o sujeito nulo explicativo parece ser obrigatório nas línguas que nós vimos. Por outro lado, em dados dialectais, surge essa possibilidade de realização de sujeitos explicativos, como é o caso do espanhol, ejo, o catalão e o português europeu, eu. E estão aqui os exemplos em 7. Ejo há um troco de vai na buena e um troco de vai na mala, e aqui em português europeu, espero que ele chova rápido, senão tudo vai secar. Por outro lado, também há autores que mostram que nem sempre as línguas que exigem a realização do sujeito obrigatório, na sua vertente oral, isso acontece, e de acordo com certos verbos, não é digamos, uma omissão generalizada, como mostram os exemplos 8 e 9. E por fim, também dou conta da realização de expletivos em variedades, depois aqui assim, do occitano, como o lá, e mesmo nessas variedades existiria uma variação entre expletivos realizados a norte e omissão a sul. Então voltamos atrás só para referir que esta propriedade que nós vimos aqui está relacionada efetivamente com o tipo de sujeito, portanto existem aqui assim sujeitos não argumentais expletivos, sujeitos de verbos meteorológicos, sujeitos argumentais mas arbitrários ou de interpretação indefinida, como estão a bater à porta, ou sujeito argumental com referência específica. E esta tipologia de sujeitos foi, digamos, referida ou foi incluída como propriedade essencial para, de acordo com Lobo, para propor uma tipologia de línguas no âmbito da gramática generativa. Então existiriam, de acordo com esta tipologia, línguas de sujeito nulo consistente ou clássicas, como o português europeu, línguas de sujeito obrigatório, como o francês, línguas de sujeito nulo parcial, como o islandês e o português brasileiro, e línguas de sujeito nulo radical, como o chinês, e aqui estão as propriedades de acordo com os tipos de sujeitos. Continuemos, já vos falei desta discrepância, ou digamos da diversidade em relação às variedades padrão, que são tidas em conta na formalização desta variação. Então aqui assim faço um quadro com a evolução do tratamento formal no âmbito da gramática generativa, com os vários contributos e as várias reformulações, que têm a ver sobretudo com o conhecimento de novas línguas e, portanto, conhecimento de novas línguas e de novos dados empíricos que têm que ser integrados, ou que se procura integrar numa análise mais formal. Relativamente às línguas românicas,
as propriedades, digamos, mais, como é que eu ia dizer, mais importantes, que são referidas, não é uma lista exaustiva, e que procuram dar conta das diferenças que ocorrem nas línguas românicas, são estas três: a morfologia da concordância verbal, se é rica ou empobrecida, digamos, a impossibilidade de inverter o sujeito e a ausência de efeitos que vestigiam, dead trace effects. Então temos aqui assim a marcação destas propriedades consoante as línguas românicas. Por outro lado, tendo em conta os estudos variacionistas, devemos os fatores linguísticos ou estruturais que são mais tidos em conta nas análises dos dados empíricos têm sido então o tipo de sujeito, como referi, mas não só, portanto a lista é bastante extensa, o tipo de sujeito, o tipo de oração, a distância ou não, o efeito do antecedente, a própria semântica do verbo, a morfologia verbal, a pessoa e número, a animacidade do sujeito e a correferencialidade com outros elementos da frase. Outro aspecto, relativamente aos fatores sociolinguísticos, quando se tem em conta as variáveis, digamos, mais estudadas, ou mais o género, a idade e o nível de escolaridade, o que mais me surpreendeu foi o pouco efeito, ou efeito sensível, pouco significativo das variáveis sociais na variação da expressão do sujeito, tendo aqui sendo conta daquilo que ocorre nas variedades do português, por exemplo, no trabalho de Bouchard, português São Tomé, ela chega à conclusão que pode haver o efeito do nível de escolaridade, mas é um efeito muito ténue e foi ao fim de algumas manipulações, portanto foi necessário eliminar o fator étnico, por exemplo, e aí sim a escolaridade já era, o nível de escolaridade já era significativo. No trabalho do Lucchesi sobre o afro-brasileiro, o género e a estada fora da comunidade foram os únicos fatores ditos significativos, mas, por exemplo, nos trabalhos de Duarte, digamos, o programa estatístico não selecionou nenhum fator sociolinguístico. Mais ou menos a mesma situação ocorre quando nós temos em conta o espanhol e as suas variedades, aqui como é visível nesta tabela. Outro aspecto também surpreendente foi a pouca relevância, portanto não é tão significativo também, parece não ser muito significativo, o efeito do contacto linguístico. Temos aqui assim um quadro, um trabalho realizado por Otegui, com base em residentes de várias origens, cuja língua materna era o espanhol, em contacto com o inglês na cidade de Nova Iorque, e observa-se que os falantes conservam, digamos, as mesmas percentagens de realização de sujeito nulo que nas suas variedades de origem. No trabalho de Flores e Rink, que é um trabalho muito recente, com base em 12 falantes seis da primeira e 6 da segunda geração residentes na Alemanha, também conduz à mesma conclusão, que parece que a língua dominante não tem influência na frequência de sujeitos nulos, desses falantes,
tal como no estudo de que vos falei há pouco em Nova Iorque. Agora chegamos à parte 2 e vou tratar das variedades do português. Aqui sim nós temos um primeiro estudo com base em vários trabalhos, onde eu procurei alinhar, digamos, as frequências das duas variantes, realização do sujeito nulo ou a realização do sujeito pronominal. De um lado esquerdo temos as variedades do português europeu, peninsular e insular, e na ponta do lado direito temos o português afro-brasileiro e o português brasileiro, e entre os dois polos estão alinhadas as variedades L2, digamos, né, português de Angola, português de Moçambique, mas também aqui assim o português de São Tomé, que já não é considerado L2, e o português popular de Angola, que se aproxima mais do português afro-brasileiro e brasileiro, como vemos aqui. Portanto, estes são dados gerais e também tenho um quadro para mostrar. Aqui são a variável pessoa e número, só as três primeiras pessoas, primeira pessoa, segunda e terceira pessoa, do singular, de acordo com as mesmas variedades. Penso que sim, só que não incluí aqui sim o português europeu insular, porque não encontrei dados. E então observamos aqui assim uma diferença clara, sobretudo se compararmos os dados mais recentes, estes dois aqui assim, do português brasileiro e do português europeu, com base no Corpora Report, onde estão as amostras europeu e do português brasileiro coletadas no âmbito do projeto de concordância, observamos aqui os contrastes, não é, que diferenciam as duas variedades. Pronto, vamos falar de mais em pormenor a seguir. Evidentemente que, se bem se recordam, a primeira propriedade que permite distinguir tipos de línguas e tipos de usos, com usos distintos relativamente a este parâmetro, vemos que o paradigma flexional do verbo é bastante distinto quando comparamos o português brasileiro, o português europeu com o português brasileiro. Há uma perda nítida aqui assim neste paradigma. Bom, as propriedades que permitem distinguir o português europeu do português brasileiro, algumas, apenas 4, com os respectivos exemplos, têm a ver com a correferencialidade e, por exemplo, com a possibilidade no português do Brasil poder-se referir a outro elemento que não seja o sujeito, e tal não é possível no português europeu, a animacidade, a casa virou um filme quando teve de ir abaixo, a casa virou um filme quando ela teve de ir abaixo, é esta construção que é um pouco estranha, embora compreensível para um falante de português europeu. Os duplos sujeitos, a Clarinha ela cozinha, que é uma maravilha, que é perfeitamente possível no português do Brasil, e também os sujeitos nulos arbitrários, este sim é uma construção que é estranha para um falante do português europeu. Eu gostava de ler o exemplo, é assim que se faz o doce, enquanto que no português brasileiro é possível, é assim que faz o doce, nesse hotel não pode entrar na piscina bêbado, etc. Então, como vimos, digamos, há propriedades que são distintivas entre as duas variedades, uma delas tem a ver com
com a pessoa e número. Tenho aqui sim os resultados da expressão nominal, queria ver aqui assim, sujeito pronominal. Aline, sim. Aline, só para avisar que já tenho 20 minutos, tá? Só para Então você vamos se organizar. Então vou-nos despachar, mas estou quase a chegar à Madeira. Queria só mostrar aqui assim que, de facto, que tem havido, digamos, um preenchimento da terceira pessoa do singular, que era aquela que mais resistia, digamos, à mudança, e onde havia percentagens mais elevadas de sujeitos nulos no português do Brasil. Mas aqui assim, então digamos, estas características relativamente à pessoa levaram os investigadores a propor uma hierarquia referencial, Cirino, Duarte e Cata em 2000, e dizem que as mudanças em direção a pronomes nulos ou plenos são guiadas por uma hierarquia de referencialidade, que está expressa aqui na figura 1, e o gráfico 5, não é? Comprova exatamente esse aspecto. Outro aspecto, outra propriedade que distingue as duas variedades, o português europeu e o português brasileiro, tem a ver com a animacidade. No português europeu, quando o sujeito é menos animado e mais específico, ou menos específico, as taxas eu agora já nem sei o que é, de sujeito nulo, são muito expressivos, é quase 100%, e enquanto que no português também queria referir este trabalho, que é recente, de Vida e Caida, embora não seja com base em português falado, mostra que não há assim tanta diferença entre, não parece haver assim tanta diferença entre o português europeu e o português do Brasil. Ele diz assim: esta distribuição parece confirmar a hipótese que a frequência do uso dos pronomes sujeitos está relacionada com o enfraquecimento do paradigma flexional. Ao mesmo tempo, refuta-se a hipótese segundo a qual o PB exige o preenchimento sujeito na primeira e na segunda pessoa. Vemos aqui assim, temos só apenas 59%, 13%. Mesmo que se constatem diferenças na frequência dos pronomes sujeitos entre o português europeu e o português brasileiro, os dados não evidenciam de forma alguma um emprego obrigatório. Então, portanto, vou passar à frente este slide e o seguinte, porque trata das hipóteses para explicar o fenómeno da variação na expressão do sujeito nulo no português do Brasil. Há várias hipóteses, portanto é uma questão que não é consensual, e prova disso é o último artigo de Cato 2020, que diz as controvérsias, o título é As controvérsias sobre o sujeito nulo no português brasileiro, e portanto é uma questão ainda em discussão no português brasileiro. Relativamente às variedades do português europeu, só queria destacar o seguinte: nesta tabela 18 e 19 mostram uma alta taxa, uma alta percentagem de sujeitos pronominais nas variedades insulares, em contraste com aquilo que se observa no português padrão, embora aqui sejam resultados globais, portanto seria interessante se tivéssemos tido a possibilidade de ver por pessoa. Continuar, aqui sim são outros dados de uma outra variedade do Alto Alentejo. Neste estudo de Soria sobre nós e a gente, também se observa digamos, uma alta produtividade
de sujeitos não nulos ou de sujeitos preenchidos. Vemos aqui assim, por exemplo, nesta localidade, 18,7% apenas de sujeitos nulos e por aí fora. Portanto, há uma grande diversidade. Aqui sim contempla 40 pontos de inquérito do Cordial Sim, e é bastante interessante. Por fim, quase por fim, falar do trabalho de Henriques sobre o português rural da Ilha da Madeira e também sobre as ocorrências da primeira pessoa do plural, com várias possibilidades, a gente, nulo ou nós, observa-se aqui, bom, se tem altas percentagens de realização através de agente, e ela também fala de uma construção específica, ou, não é, existe também noutras localidades de Portugal europeu continental, mas ela tem maior expressão nas variedades madeirenses, que é a construção com agente-se, com vários, que pode ter vários valores, genérico, definido, específico, deítico, ambíguo, mas como podem observar nesta tabela 25, é mais frequente ainda do que simplesmente o uso de agente e nós, e com vários exemplos aqui, que não poderemos ver, mas de qualquer maneira irei disponibilizar o PowerPoint. Sim, neste trabalho também de Casalta também se observa na localidade, na Ilha do Porto Santo, algo que também existem no Funchal, e vamos ver a seguir, que é a realização de sujeitos pronominais arbitrários, que é algo que se dizia que era específico ao português do Brasil, mas que aqui estes dados provam que não. Por fim, o último trabalho, que foi um dos trabalhos que me levou a tentar o que hoje vos trago aqui, que é o trabalho do Eduardo Reis, sob a orientação da professora Maria Eugênia, e que tem, a partir de 18 inquéritos de fala de Funchal, desculpem, e também o que é que ele diz em particular. Aqui também os fatores sociais não têm a grande significância. Dos fatores estruturais, o mais, digamos, mais importante foi o traço semântico, e o que nós temos também é, tal como vimos anteriormente, são sujeitos com o traço menos animado, sujeitos específicos com traço menos animado, que é algo que se dizia que não era, que era categórico a sua omissão no português europeu. Pronto, Aline, então, ótimo, mais um minutinho, por favor. Para concluir, Perfeito. Para fazer a síntese daquilo que me pareceu importante deste trabalho, que foi o facto de a pouca significância do contacto, sobretudo em situações em que uma das línguas é a língua de herança. Foi um facto que me surpreendeu, assim como dos fatores sociolinguísticos, de uma maneira geral. Sim, há alguma relevância, mas há uma maior predominância e relevância das propriedades estruturais. E depois, outro aspecto importante, parece-me que é, digamos, dentro de uma gramática, quer dizer, existiriam várias gramáticas, várias possibilidades dentro das línguas, e era preciso repensar ou pensar como incluir ou como integrar a diversidade dialetal das línguas românicas em cada uma das línguas. E era tudo. Pronto, deixo-vos aqui com esta imagem. Muito obrigada. Muito obrigada por essa apresentação.